Fala aí galera, eu soltei, saiu a banlist, mas a banlist do OCG. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho com vocês porque parece que teve coisas interessantes. Eu não parei pra olhar tudo ainda, né? E eu tava bem curioso pra ver o que ia acontecer. Se você não tá ligado, eu venho acompanhando constantemente, sempre que sai reporte da Road, né? Eu tô fazendo reportes aqui no canal e inclusive tem essa playlist totalmente dedicada a falar do OCG, caso você queira acompanhar por lá. É claro, eu só acompanho como um curioso e tentando ver o que de implicação futura isso pode ter, porque como eu já comentei várias e várias vezes, nós estávamos em um momento de pool próxima como jamais antes estivemos. A gente esteve, né? Foi se aproximando até que eventualmente ficou muito colado, a ponto de a gente ter jogado o Mundial com o meta basicamente nosso, TCG, tá ligado? Apesar de tudo, o Mundial foi muito mais pra gente do que pra eles, porque a gente não tem Maxi, e mesmo assim a pool tava tão próxima que foi basicamente um torneio TCG que a galera jogou no Mundial, com salvo uma outra restrição de bicho, por exemplo, que você sentia falta, e o Snake Eye Ash, foda-se, porque tinha tudo ainda de Beatriz e tal, enfim. A banlist TCG veio, ela trouxe alguns hits impactantes pra gente, deu uma movimentada no formato, apesar E assim, cara, a banlist TCG, ela vem fazendo um bom trabalho, tá? Ela vem fazendo um bom trabalho. Eu sei que muita gente pode olhar e ver que o hit que a Konami OCG... O hit que a Konami OCG dá são muito ruins, porque eles vão por um viés diferente do nosso. Ultimamente, a Konami TCG, ela vem dando hits interessantes em questões estruturais do jogo. Dá pra você projetar uma mudança estrutural de fato, como eu comentei nesse vídeo aqui em cima. Dá esperança. A do OCG não. Ela não tem hits desse espectro, né? Mas mesmo assim, essa banlist veio grande. E precisava ser grande. Precisava dar uma movimentada. Ainda assim, caso você não lembre, já tinha um deck que estava entrando no meta mesmo assim. Vamos tentar entender um pouco do que rolou na banlist pra tentar entender como fica o formato e quais hits aconteceram, meus amigos, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, antes da gente poder ver de fato os hits que aconteceram, eu quero só passar por cima com vocês da Road of the King, a última que foi lançada, né, o reporte 8 e 9. Como eu já comentei com vocês, teve o impacto daquela coleção do Crossover Breakers, né, que trouxe os Razel, e os Razel simplesmente entraram aqui no competitivo. Eu já fiz esse reporte aqui pra vocês, e não só isso, eu fiz esse vídeo aqui em cima comentando sobre a crescente do Razel no OCG. Em outros torneios ele vem agariando bastante uso e performance, em desempenho, em ser campeão dos torneios. O Razel entrou de vez no metagame, mesmo sem banlist, tá? Mesmo sem banlist, o Razel, a tendência é que ele fosse crescendo, apesar do Snake Eye e o Tenpai conseguir tancar bem ainda e competir tranquilo com o Razel. Ia ser de igual para igual, mas o Razel tinha se infiltrado no meio dessa galera. Se a gente passa para olhar decklists, são conceitos de decklists daqui, por exemplo, no Snake Eye, que já vinha rolando há um tempo, né? É importante a gente ver isso aqui para tentar entender onde que a Konami atacou, tá? Então, nas decklists de Snake Eye, o Fiendsmith Engraver vinha sendo usado a 2 há muito tempo, desde o lançamento da nova coleção, que trouxe o Mulcharm, mas trouxe também a Misa. Então eles diminuíram a quantidade de Engraver de 3 para 2 e passaram a incorporar o uso da Misa no deck, que é essa menininha aqui. 2 Engraver era o uso, ou seja, isso é importante para você saber que se a Konami viesse com um hit de semi-limitação do Fiendsmith, não faria diferença, porque estava sendo usado a 2 há muito tempo. Tá? Foi cortado esse terceiro Engraver por causa do uso da Misa e da inserção do Azamina, para poder manter as cartas que você precisa ainda no escopo de 40, porque você precisa. Os decks são moldados na dinâmica de Maxi, então eu tenho que ter mais chance de ver os Maxis e eu não posso extrapolar muitas cartas para isso, né? Então é importante a gente ter isso. O Snake Eye, obviamente, Pop A3, né? O Snake Eye tinha sido limitado há um tempo e o Seeker também tinha sido limitado há muito tempo. O Bonfire tinha ainda 2 na última banlist e a Witch ainda estava a 3. Então essa é a dinâmica de uso do main deck do Snake Eye. No extra deck deles, nós temos uma Bia, que é usada, obviamente, o Lágrima, a engrenagem de Fiendsmith ainda tá full por lá, o Requiem, a Polusa, Little Knight, que tinha tomado hits antes, enfim. Essa é a cara do Snake Eye, tá? Se a gente passa pra ver a cara do Tenpai, essa é a cara que o Tenpai vinha usando, né? É como o deck vinha sendo buildado. Então, uso de Dominus Impulse, que é uma carta muito boa no deck de Tenpai, o campo já estava limitado, 3 Sangenkaimen e os dragões nessas quantidades que vocês estão vendo. Sempre passeia por aí, 3 vermelho, 3 branco, 1 ou 2 verde,
um ou dois dragão amarelo, um ou dois Doradora, depende. Mas a cara do main deck do Tenpai é essa aí. Você pode tentar bater nele com Tex, igual bateram no TCG, limitando o Prosperity, por exemplo, mas o Prosperity já tá há muito tempo. E eles já mexeram no Summoning. Vão mexer no Tenpai de novo? Pois é, era a incógnita que pairava, com o extra deck sendo mais ou menos com essa cara. Mel está aqui, mas eu queria ver também o Yubel. O Yubel, já comentei com vocês que ele era um dos decks competidores no topo do meta há um tempo atrás, mas desde que chegou a nova coleção de Rage of the Abyss, o Yubel naturalmente saiu do jogo. Depois que o Razor passou a tomar bons slots, o Yubel até deu uma crescida, que eu nem tenho argumentação lógica pra dizer sobre isso, mas eu já comentei diversas vezes com vocês sobre o Yubel ter caído no metagame do OCG. Ele deixou de existir de maneira mais competitiva, pelo menos no relação ao macro, né, do metagame no OCG. Apesar de ainda ser um deck muito bom. Mas ele claramente era pior do que os demais que estavam sendo usados. E ele ainda é pior do que o Razor, eu acho. Não tenho certeza, mas é porque as dinâmicas de Maxi existem, não só de Maxi, mas de Forest também. O Razor certamente joga melhor pra cima dessas cartas do que o Yubel. Enfim, então essa é a cara do Yubel. Mais ou menos exatamente, quer dizer, quase que exatamente igual a gente joga no TCG. Eles usam 3 Engraver, porque o deck é mais friend do que o Snake Eye, por exemplo. Então eles usam 3 Engraver, uma Misa, o Becone Beast, 3 do Opening Gates também, né, porque a galera usa isso aí por lá, 3 Sansara, um Screamer, 3 Nightmare Throne, um Nightmare Pain apenas, né, e essa é a cara da decklist do Yubel. 2 Phantom Yubel no extra deck, que é padrão, é mais ou menos o que a gente usa aqui no TCG também. Então, entendendo isso, agora nós vamos pra banlist, mano, porque teve tiro, porrada e muita bomba. Olha só, com relação a hits, a gente não é acostumado a ver uma banlist OCG com tantos hits. É claro que aqui pra baixo você vai ver, assim, calma aí, vamos lá, né, vamos tentar colocar os pingos nos is. A gente sempre vê uma banlist, tanto no TCG como no OCG, com muitos hits aqui, ó, cartas indo a 3, cartas indo a 2, e geralmente esse indo a 2 é cartas saindo da lista, o que sempre me incomoda, como quando uma banlist vem e ela tem muito mais hits de cartas saindo do que entrando, sendo que tem N coisas a serem feitas e mexidas no jogo. Me incomoda demais. Então, dá um pouco de raiva disso. Aqui você vê que indo a 3, todos os Dragon Rulers foram a 3, aqui no TCG eles vão também. O Plustify agora foi a 3, o Quick Fix tá a 3, lá tem Master Plan. O Zeus foi a 3 porque ele chegou a ser limitado há um tempo atrás. O Unicórnio Kirin também, Raigeki, a My Friend Pearl que tinha ido a 2, porque o Pearl foi meta muito relevante e dominante por muito tempo. E o Lifestorm foi a 3 porque tinha ido a 2 e aqui no TCG também tá a 2. Floodgate, o Rivalry, salvo engano, o Gozen Match estava a 1, não sei porque que ele foi a 2. Tudo bem, o Maxi foi a 2. Sim, o Maxi foi a 2. Isso aqui é uma parada que muita gente já vem falando, olha lá, o T maluco, chapéuzinho de alumínio, o jogo já deu uma distanciada de novo. É, eu concordo, ele já deu uma distanciada de novo. Mas no contexto em que eu fiz aqueles vídeos falando em que eu imaginava que podia sim ter uma integração TCG-OCG, o Multi-Arm Floras dava muito a entender isso, pelo menos até que eles lançaram o Maxi no estudo do Blue Eyes, né? O que já deu uma diminuída na expectativa, mas ainda assim fazia muito sentido aquilo que eu tava falando, tá? Fazia muito sentido. Eles podiam não querer isso, beleza, mas eu tava analisando o que tava acontecendo, e o que tava acontecendo é impossível você olhar e dizer, não faz sentido. No máximo que você ia dizer era, ah, mano, a Konami não faria isso, o que é simplesmente um bagulho de, tá ligado? Ah, a Konami não faria isso. Eu tava simplesmente analisando o que tava acontecendo, e fazia sentido. Mas eles colocaram o Maxi a 2. Tem algum indício nisso? O plano deles é tirar o Maxi do jogo em algum momento. Ele foi mexido pra 2, cara. Ele é a carta que molda o jogo, e eles colocaram ele a 2. Coisa que eles não tinham colocado. O Ash Blossom tinha ido a 2. Cartas são inseridas na banlist por causa do Maxi, como o Crossout e o Ash Blossom, que já foi a 2 em determinado momento. Mas eles colocaram o Maxi a 2 ainda. Isso diz alguma coisa? Eu acho que eles vão tentar ver qual é a reação da comunidade. Se a comunidade não bagunçar muito, eu acho que eventualmente ele vai a 1 e eventualmente ele vai ser banido. Foi o que aconteceu no TCG. Só que no TCG ele foi semi-limitado em agosto de 2016. Agosto de 2016. Aí ele foi limitado em junho de 2017 e banido em maio de 2018. Essa foi a escadinha do Maxi. Vai acontecer o mesmo por lá? Eu não sei, mas é engraçado você ver que isso aconteceu. Agora, falando de coisas relevantes pro topo do competitivo e no metagame. Beatrice banida. É o que aconteceu aqui no TCG. E é uma mudança muito boa, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando das atrocidades que a Beatriz faz. Ela é muito escrota. Ela faz com que outras cartas que nem deveriam ser problema se tornem problema, como o Transaction Rollback, que era usado em vários decks pra copiar qualquer threat, qualquer Floodgate. A Beatriz é muito cebosa. Ela banida é incrível. Só que o BA precisa ter uma nova carta. Tomara que saia uma carta nova pra BA, mas a Beatriz não podia continuar existindo. Era um hit fácil, apesar da gente sempre pensar, ah, aconteceu no TCG, mas a Konami OCG não vai fazer isso aí. Tanto que eles não baniram a Apollousa, por exemplo, que eu já comentei várias e várias vezes com vocês sobre a questão do design e como o jogo é encarado por aqui e por lá. O Maxi é uma coisa,
que impacta muito no jogo. A Apollousa não é uma carta boa no mundo de Maxi rolando. Então você não vai usar a Apollousa pra prevenir Maxi. Não tem como, porque até fazer a Apollousa já fez muitos summons. Então a Apollousa acaba sendo uma coisa secundária. Por isso que eu acho que é bem difícil de um hit como a Apollousa acontecer no OCG. Podia se pensar algo sobre Beatrice? Talvez podia, mas né, o Fane Smith tá muito em alta e eles mexeram na Bia. Esperava isso? Acho que esperava. O Lacrima não foi banido, tá? O Lacrima não foi banido por lá. Coisa que eles foram banidos aqui. Mas tem que lembrar que aqui existem Necrokeep Princess e Aero Wither, que são exclusivos TCG. Mas o Lacrima, por ter sido banido aqui e eventualmente a Necrokeep e o Aero Wither ser lançado no OCG, eles vão banir o Lacrima, eu acho. Tenho quase certeza disso, né? Mas eles limitaram o Fiendsmith Engraver e o Fiendsmith Tract. O Tract, se você for olhar toda a decklist, toda a santa decklist só tem um Tract sendo usado. Esse aqui é um daqueles hits que dá um pouco, que você fica um pouco puto, tá? Se você pega aqui na Road, por exemplo, isso aqui eu tô pegando no último repórter, né? Que tem uma decklist de exemplo, pra exemplificar que é o do cara que talvez foi melhor colocado. Mas ainda assim eu acho que serve de parâmetro. Então, aqui na Road, você vê, por exemplo, que nenhum deck, nem o Will Bell, que já tem decklist no TCG, que chegou a usar 2 Tract, por exemplo, ninguém usa 2 Tract. Mas eles colocaram os Tract A1 nessa banlist. Porque provavelmente, se você diminuir Engraver, a galera migra usando mais Tract. Será que é o caso? Eu não tenho certeza. Mas eles limitaram o Fiendsmith Tract, cara. Eu acho um pouco estranho. Mas eles limitaram. O Fiendsmith Engraver A1 é incrível. E o Fenton e o Bell, mano? E o Fenton e o Bell, cara? Meu Deus do céu, que coisa incrível! Incrível, eles limitaram o Fenton e o Bell. Tem que lembrar que o Fenton e o Bell já existe no OCG há muito mais tempo do que existe no TCG. No TCG ele foi lançado na coleção de Battle of Legends, a mesma que trouxe o Ritual Bicho pro jogo, por exemplo. Mas no OCG isso já existe desde antes, porque ela não é carta de main collection, é carta de coleção especial que não existe no TCG. Então eles tinham que trazer como import em uma outra coleção. Então já existe o Fenton e o Bell lá há muito mais tempo do que aqui. Mas a limitação do Fenton e o Bell é incrível. O que é roubado no Fenton e o Bell é o fato dela poder entrar várias vezes por turno. Se ela pudesse ser invocada uma vez só, tava tudo bem. Porque não tem problema um deck ter uma carta forte como ela, que entra embaralhando cartas porque sim. Eu acho chato, eu acho escroto o design, mas existe. E tudo bem, é uma negação, mas não é uma negação que nega e destrói a tua carta, é uma negação que destrói a tua própria carta. E você tira vantagem da carta que você destruiu. É um design legal, eu acho um design elegante, esse que eles estão colocando nas cartas de ter negação, mas algumas negações são feitas apenas substituindo o efeito do monstro do oponente. Continua negando o efeito dele, mas não destrói o bicho do cara. Não destrói o bicho do cara, não nega porque sim, não nega qualquer coisa. Substitui o efeito da carta, eu acho digno. Porque tem cenários ali pra ser feito. O problema é o Fenton e o Bell poder entrar várias vezes por turno. Esse é um problema claro. Você usa ele como extender, você usa ele como interação pré-hand trap. E você também usa ele como endboard. Dá pra usar, tá ligado? O uso dessa desgraçada, até nos parâmetros do OCG, faz com que talvez você não queira dar o Maxi ou você não deu o Full Hours muito cedo, depende o motivo, mas você pode simplesmente começar o turno e se você comprou uma combinação de cartas, você embaralha os materiais da tua mão porque sim, faz a Phantom antes. Se o cara der o Maxi, você já tem o material pra negar. A Phantom, por exemplo, ela é muito escrota nesse sentido e depois você faz outra. Então, a limitação dela é incrível. Assim como eles limitaram o Dragão Branco, a Witch e o Pop, meu Deus. Mano, foi muita coisa que eles fizeram, tá? Muita coisa. Além de ter tirado aqui, né, o meta do Zu. No caso, tiraram a Trident e tiraram o Masterpiece. Eu não sei se no OCG eles chegaram a tirar a Trident outra vez, em algum momento, mas no TCG nós tiramos a Trident da lista. E o Zodiac acabou sendo meta junto com o Tri-Brigade, mas em determinado momento o Zodiac era o melhor deck no meta de Prankid, Tri-Brigade e Dragon Link. O Zodiac tinha, assim, argumento pra dizer que ele era a melhor opção do jogo. E aí baniram a Trident de novo. No OCG eu não lembro se aconteceu, mas o Broadbull tá banido. O Broadbull tá banido porque... Tá banido o Broadbull? Acho que sim, não. Pera aí. Deixa eu ver, Zodiac Broadbull. Tá banido sim. Bom, enfim. Então voltaram a Trident e um Masterpiece também. Eu tenho um vídeo no canal comentando sobre tudo Draco, que eu acho um deck escroto de Floodgate, mas como o deck ele é muito bom. E o Dragon, que tava banido há muito tempo, muito tempo lá no OCG, porque o Dragon definia muito. E ele é muito bom no meta de Maxi. Imagina, você dá um Red Ice Fusion no meta de Maxi. Beleza, deu Maxi, eu comprei uma carta, foda-se. Eu tenho um fodendo Dragon. Ele é muito roubado, ele é muito desequilibrado nesse sentido. Sem falar que eles tinham Anaconda também. O Invoked foi um deck útil, relevante e meta por causa do Dragon, porque o Invoked Dragon era um deck muito relevante em determinado momento no metagame do OCG. Então, tiraram o Dragon da lista. Tudo bem, mas agora voltando aqui ao topo do meta, né? O Tenpai Dragon vermelho foi a escolha que eles tiveram. Eu achei que eles iam mexer na Spell, mas eles mexeram no Tenpai Dragon vermelho. O que é bom, tá? É bom no sentido de que tem várias... o deck já tem menos campo e tem várias vezes em que o cara tenta fazer a jogada dele e ele invoca o Dragão vermelho. E você faz alguma coisa pra impedir aquilo ali de rolar. Se o cara, beleza...
for pra batalha e der a spell, ele pode invocar de novo o dragão vermelho, porque o dragão vermelho conecta tudo. O dragão verde passa a ter mais importância, porque o dragão vermelho no cemitério tem que ser revivido e tal. Então, muda um pouco a dinâmica do deck de jogar e machuca ele. Eu acho justo machucar o Tenpai, porque é muito zoado esse deck, mas tudo bem, vai. Eles limitaram o dragão vermelho. Eu acho digno, acho justo. Porque algo ia acontecer, gente. Algo ia acontecer com ele. É um deck que não consegue ir primeiro, é nocivo assim pro jogo, um deck nesse sentido. Eu acho, né? Pode ter deck que tem dinâmicas boas indo segundo, mas não um deck que perde porque vai primeiro. E que só ganha usando alguma Floodgate ou algo do tipo, sabe? É bem escroto isso. Apesar de que ele se apoia muito bem nas hand traps Maxi e Force, além do Dominus do Impulso, né? Então, talvez o plano da Konami não é que em um mundo em que essas cartas existam, o Tenpai seja o melhor deck, né? E eu acho que faz sentido. Até pra liberar espaço pra mais decks e tal. Enfim, só que a limitação do dragão vermelho ainda faz o deck existir. Ainda tem, tá bem pior, é claro, tá bem pior, porque agora tem menos dragão vermelho, e ele era 3-off, ele é sozinho, o OTK inteiro do Tenpai, mas você continua tendo ainda o campo, Terraform, 7 Rotation, salvo engano, 3 da Spell Quick, e o dragão branco que busca ela, além do dragão amarelo que você pode maximizar, e o dragão amarelo chega no dragão vermelho. É claro que é pior, o dragão amarelo geralmente você usa 2-off ou 1-off, porque você quer buscar, mas ainda dá pra usar, vai. Então tem um monte de carta que você ainda pode, só que você vai ter que aumentar a quantidade de cartas no uso para poder compensar, mas eu acho que não é nada demais não. Além disso, tem um pop que tá indo a 1, igual no TCG, e aqui no TCG você percebeu como faz diferença o pop tá 1 e não tá 3. Faz muita diferença, tá? O Snake Eye Ash tá 1 não faria tanta, mesmo sem Bia, se pá, mas o pop a 1 machucou. Faz diferença, cara, o pop tá 1, porque ele não vira mais tanto o extender, saca? Dá pra ele ser starter? Dá, mas uma vez que a coisa passaram, é bom que o Snake Eye Ash pegue o pop pra ele entrar por special da mão e ser mais um corpo no campo, né? O fato dele tá 1 torna ele quase que um brick, apesar dele conseguir fazer jogada sozinha, né? Sozinho. Mas foi um bom hit, cara. O Snake Eye tá ficando de xereca, até porque a Witch foi a 1 também. O Witch tá 1, Seeker tá 1, Snake Eye Ash tá 1 e o Pop também tá 1. O Flamberg ainda existe, o Azamina ainda existe. Dá pra com a Azamina chegar no Seeker e o Seeker chegando ao Witch, por exemplo. A Witch consegue pegar a jogada de Azamina, mas agora tem menos. Isso é problemático, porque agora antes o Snake Eye no OCG ele tinha 3 Wits, 1 Seeker, além da engrenagem de Azamina, que é 3 Deception. Então você tem 3 Deception, 3 Wits, né, e um Seeker. Então você tem essa quantidade de cartas, 7 cartas. Não é tanto, mas é ok. Agora, você tem menos Wits. Você tem uma Witch, um Seeker, 3 Deception. 5 cartas ao invés de 7, porque você perdeu 2 cópias a mais. Isso olhando só pra essa engrenagem do Azamina. Diminui, cara, faz diferença, saca? Faz bastante diferença. Eu mostrei pra vocês um combo aqui no canal principal, comentando sobre como seria a nova coleção e tal. E eu mostrei pra vocês que dá pro Pop buscar a Chase, Haunted Chase, mas no TCG não tem Maxi, cara, então faz diferença, mas dá pra você pegar a Haunted Chase e aí você faz uma Selene, a Selene revive a Witch e a Witch chega em Azamina, então você consegue através do Snake Eye chegar numa Witch, porque não dá pra fazer isso, tá, chegar com o Snake Eye na Witch, dá pra com o Witch chegar no Snake Eye, mas o contrário não dá, mas com a Haunted Chase dá pra fazer isso, e aí você faz uma Selene que invoca de volta a Witch e a Witch chega na jogada de Azamina, o que é bom, mas machuca o Azamina, machuca bastante o Azamina. E aí dá pra usar ele ainda como se na engrenagem individual? Dá, mas a Witch era coração disso aí, tá? Eu não esperava que eles limitassem a Witch, porque o Azamina foi lançado recentemente, apesar de já fazer uns bons 2 meses aí que ele tá rodando no OCG. Então machucaram legal o Snake Eye, cara. Legal, em consistência e tal. Parece que foi uma lista boa. A questão é, o Razel, que já tava chegando no formato, ele vai dominar. Quem vai pegar o Razel? O Yubel ainda, além da limitação disso aqui, ele sem-limitou o Nightmare Throne. Geralmente esses hits de consistência e sem limitação são vistos com maus olhos, mas nesse caso é bom, porque é uma carta não buscável na engrenagem, tá ligado? Você não busca o Nightmare Throne. Se é uma carta buscável, colocar ela a 2 faz pouca diferença se as outras cartas ainda todas continuam existindo. Mas com o Nightmare Throne não é buscável, porque você não busca ela com Nightmare Pain, pra quem não lembra, então ter menos dela é literalmente isso, tem menos dela pra comprar, entende? E faz diferença. Então eles não quiseram mexer tanto, mas a limitação do Fenton Yubel é legal, a sem limitação do Nightmare Throne é bom, e a limitação do Fiendsmith machuca o Yubel, tá? Então, assim, olhando parece que o Yubel até perdeu menos, porque eles não limitaram eles limitaram o Bonfire também, Jesus! Limitaram o Bonfire. Cara, o Snake Eye tá fudido no OCG, fudido. Acho que não dá mais pra jogar de Snake Eye, tá? O Snake Eye saiu do jogo. Até porque o Fiendsmith foi enfraquecido e a Beatrice não conecta mais a jogada de Fiendsmith. Porque senão dava ainda pra você, com qualquer 2 sumos, supondo que você não tomou Maxi ou que você deu College no Maxi, dava pra você ainda conectar o Fiendsmith e chegar na Bia. Mas não existe mais a Bia, não existe, tem menos Fiendsmith Engraver, e o Snake Eye estão tudo fudido. O Bonfire foi a 1, cara.
Aqui ainda tem 3 Bonfire, 3 Secret, 3 Witches. E apesar do Pop tá 1 e Snake Eye é 1, mas agora eles mexeram. Mas tem que lembrar que tem que ser justo, porque lá já existe há muito mais tempo. Essa banlist, eu não sei se deveria ter acontecido antes, mas já existe há muito mais tempo, cara. Phantom Nightmare é do ano passado pra eles. Pra gente é fevereiro desse ano, mas pra eles é do ano passado. É do meio de novembro ainda, cara. Então faz muito mais tempo que eles estão rodando nesse formato de Snake Eye. E finalmente eles estão tirando o Snake Eye do topo do jogo. O Tenpai ainda pode continuar. Eu acho que o Yubel ainda pode continuar jogando, né? Apesar desse Engrave fuder muita coisa, meu Deus do céu, mas ainda tem coisa aqui pra acontecer, mano. O Razel é quem é o grande campeão da lista, obviamente. E o Malice, talvez ele ganhe mais escopo no jogo. Tem que lembrar que o Shifter tá a 2 lá, né? E não a 3 igual tá pra gente. Então, mano, as coisas vão mudar. Talvez não o deck do topo do meta, porque o topo do meta ainda vai ser o Razel, mas o Snake Eye vai sair. Vai ter alguma coisa com o Zodiac, pode ser que tenha, cara. É um deck bom. Joga benzão pra cima de Maxi. Dá pra você fazer só uma Trident Pass e ter um monte de hand trap e coisa do tipo, então será que o Zodiac vira alguma coisa? Trip Brigade Zodiac, alguma coisa nesse sentido? Não sei. Masterpiece não toma as coisas, né? Não toma as coisas, mas eu acho que o Jagra ainda tá 1. Mas se pá, deve dar pra fazer alguma coisa e ser o que o Elvish era, tá ligado? Antes, como sendo um deck de stun, mas tem menos Floodgate. Então, vamos ver como é que vai ficar. Não existe Anaconda, faz com que o dragão não tenha tanta relevância assim, porque você vai ter que usar Red Ice Fusion. Talvez o True Draco use Red Ice Fusion, sei lá, alguma coisa assim. Os hits no Snake Eye, que foi Witch, Pop, Bonfire, e ainda tem o hit no Engrave indo a 1, e ainda tem os hits anteriores, que é no Snake Eye Ash indo a 1, e o Seeker também machuca o deck, tá? Se a gente volta pra olhar aqui, a gente dá uma olhada de novo na decklist do Snake Eye, e você vê o que vai acontecer, ó. Vai cortar um Engrave, vai ter um Engrave, e você vai ter que usar mais Misa, talvez, depende. Além disso, colocaram o Witch a 1, e o Seeker já tá a 1, colocaram o Bonfire a 1, e o Pop a 1 também, então ficou muito difícil, cara, muito difícil pro Snake Eye. E o Tenpai Dragon, de novo, vai ter que maximizar talvez aqui o Doradora, dragão amarelo, mas o dragão vermelho tá 1 e o campo já tava 1 também. Mas eu acho que não é no fim do mundo não, o Tenpai sentiu muito menos do que os outros decks. O Yubel vai ter que se fuder também, né, porque o Phantom Yubel tá a 1, mas o Engrave foi a 1 que machuca. E o Nightmare Pain também tá a 2, então... Mas eu acho que o Yubel ainda tá lá em cima. Só que aí o deck que vai ficar no topo do meta, ó. Tem o Malice aqui, que não teve hits, obviamente, né? O Malice continua tudo igual. E ainda, quem sabe, ele pode ganhar força. Que ele é deck novo, né? Da coleção de Crossover Breaker. Mas o grande campeão, obviamente, ainda é o Razel. Só que agora todas as atenções voltam pra ele. Que além de tudo, talvez ele pare de usar Shifter agora, né? Porque eu acho que é bom ter carta no cemitério mesmo nesse deck. Apesar de conseguir jogar sem. Mas, enfim, foi uma banlist grande, cara. Grande e que mexeu em coisas. Mexeu no Snake Eye. Lembrando, eles estão meses na nossa frente. Então essa banlist faz muito mais sentido pra lá do que aqui. Eu acho que aqui talvez devesse ter acontecido mais coisas. Não aconteceu, mas dá pra entender. Porque tá rodando no formato há muito menos tempo. A limitação do Phantom Yubel seria 2 meses depois do lançamento dela. O que não faz muito sentido com as questões comerciais que o Konami tem, tá? Mas enfim, foi isso que aconteceu, outras coisas saíram da lista, mas eu não sei se vale nota, mas foi uma lista grande no geral, e que mexe no meta, mexe bastante. Fiendsmith fudido, Snake Eye fudido, Tenpai Dragon foi enfraquecido, mas se mantém, o Yubel tomou uma coisa ou outra, mas dá pra se manter, apesar do Engrave ter na 1, e a Misa ser um normal summon não é legal, porque você precisa dos outros normal summon do deck pra fazer, né, então tá difícil, mas o Razel, grande campeão do OCG. Seja bem-vindo, Razel, o novo Tier 0. E é basicamente isso, meus amigos, o que vocês acharam? Valeu, falou e até mais!